prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém? Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 3, do verso 1 até o 3. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel o homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor, disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. A palavra que Deus falou, profeta, aqui neste cenário, o rei Jeroboão havia se inclinado à idolatria, a tudo aquilo que Deus desprezava, aquilo que desagradava o coração de Deus. E nós sabemos que Deus, ele não tem prazer nenhum em dividir a sua glória com ninguém. Então, se Ele é o Criador de todas as coisas, fez todas as coisas, faz todas as coisas, então toda a glória e toda a honra lhe é devida. Quando fala sobre a questão da idolatria de Jeroboão, todos sabem que é idolatria: você trocar o Deus verdadeiro por ídolos, por matérias, por coisas, e não adora o Deus verdadeiro da forma que ele merece. Jeroboão foi levantado como rei para poder justamente interromper o cenário da história de Salomão ali, que ele se debruçou diante de ídolos. As suas mulheres lhe corromperam o coração, isso no capítulo 11 da primeira carta de Reis. Então Jeroboão foi levantado para poder dar fim em toda aquela idolatria de Salomão. Mas esse mesmo Jeroboão que foi levantado por Deus não seguiu os caminhos que Deus havia estabelecido. Então o risco para qualquer pessoa é: se você foi levantado por Deus, nunca esqueça quem te levantou e o caminho que Ele te mandou seguir. Porque é importante para a gente saber tudo que nós somos chamados, para quem nós somos chamados, e seguir direcionamentos. Porque muitas pessoas às vezes são chamados para fazer alguma coisa e de repente no meio do caminho muda de ideia, ou ouve uma proposta melhor, que segundo ele acha que é melhor. Mas nós sabemos que a proposta de Deus é muito melhor, muito maior e muito mais poderosa do que qualquer outra proposta. E esse rei se caiu em idolatria. Ele começou a fazer bezerros de ouro, fazer animais de ouro. Para quê? Para que pudessem haver aquela idolatria. Por quê? Porque o rei Roboão reinava em Jerusalém, e lá ficava o templo, o lugar de adoração. Então por que ele fez a idolatria, os ídolos? Porque o povo de Israel, eles gostavam de fazer uma adoração, eles adoravam. Mas nesse cenário que eles estavam, o rei apresentou para eles ídolos, porque ele não queria subir até Jerusalém, para que porventura Roboão, que era filho de Salomão, reinasse. Ele não queria que acontecesse isso. Então, das piores coisas que ele poderia ter feito, ele cometeu a idolatria. Então isso desagradou os olhos do Senhor. E nós sabemos que nenhum ídolo Deus tem prazer. Nenhuma idolatria Deus tem prazer. Inclusive fala aos nossos corações: Ele não tem prazer quando idolatramos dinheiro, quando idolatramos casa, quando idolatramos carro, quando idolatramos pessoas. No entanto, a nossa geração hoje vive cheia de ídolos. Tem pastores que são ídolos, cantores que são ídolos, vive cheia de ídolos. E muitas pessoas olham e falam: eu quero ser igual a ele. Nunca diga isso. Fala: eu quero ser igual a Cristo. Se Cristo é maior que ele, eu quero ser igual a Cristo. Porque qualquer pessoa que é levantada por Deus. Uma certa feita, Jesus, antes mesmo de ser crucificado, chegaram diante dele, Pôncio Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder para te tirar da cruz e não deixar que você seja morto? Ele olha para Pilatos e
Se fosse eu, daria risada. Se fosse eu no lugar de Jesus. E Jesus olha e fala para ele: nenhum poder lhe seria dado se do alto não lhe fosse concedido. Então tudo que nós temos é concedido do alto. E esse rei não reconheceu que ele havia recebido a ordem de Deus do alto para poder fazer com que ele reinasse sobre 10 tribos. O reino de Israel dividido, reinasse sobre 10 tribos. Mas ele caiu na idolatria. E de repente levanta um homem de Deus, um profeta. E esse profeta falou: vai levantar um chamado Josias, e ele vai poder sacrificar nesse altar. Mas você não. Porque esse altar, a partir desse momento, vai ser fendido, rachado ao meio. O que isso significa? Deus estava interrompendo o contato com Jeroboão. Eu acho que a pior coisa que o ser humano pode perder na vida é o contato com Deus. A pior coisa que o ser humano pode perder na vida é a presença do Espírito Santo. E naquele momento Deus estava interrompendo o contato com Jeroboão. E Jeroboão não queria essa interrupção, de tal forma que ele colocou a sua mão para tentar impedir com que o altar rachasse ao meio. O que aconteceu com a mão dele? A mão dele ficou seca. Eu não me recordo bem o que aconteceu, mas eu sei que a mão dele ficou enferma, seca, na hora. E ele pediu para que o homem de Deus intercedesse por ele a Deus, para que a mão dele pudesse voltar ao normal. E a gente entende, todos os nossos erros têm uma consequência. E qual foi a consequência de Jeroboão? Perder o contato com Deus. E mais do que isso, ter a sua mão ressecada ali naquele momento. E mesmo assim, Deus é tão misericordioso que o homem de Deus intercedeu e a mão de Jeroboão voltou como era antes, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, sem nada. Para você entender como Deus é tão misericordioso. E esse homem de Deus foi lá e fez tudo o que tinha que ser feito. Mas ele tinha 3 observações que Deus deixou para ele. E era: não pare. Não pare no caminho, não se distraia no caminho. Não entre na casa de ninguém para comer. E quando você voltar, volte para um caminho diferente. Aleluia. Ele fez tudo isso que Deus havia ordenado. Mas quando ele estava voltando, apareceu. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Ele estava voltando, sentou um pouquinho para poder descansar. E de repente os filhos de um velho profeta que tinha na cidade, para você ter ideia, olha como é o risco tão grande. Um velho profeta na cidade, Deus teve que trazer o profeta de outro lugar para poder profetizar na vida de Jeroboão. Aleluia. Porque aquele profeta tinha perdido o contato com Deus. Só tinha título, mas não tinha contato. Para a gente ter isso no nosso coração. Não importa título, importa ter o contato com Deus. E para a gente correr aqui, para a gente finalizar, esse profeta veio, sentou um pouquinho para descansar. Os filhos do profeta velho falaram para ele que tinha acontecido. O profeta velho pegou seu jumento e foi encontrar com o profeta. E falou: volta comigo, se alimenta lá em casa, vem comer pão comigo. E o profeta lembrou do que Deus havia falado: eu tenho uma ordem, não é para voltar para o mesmo caminho, não é para voltar para comer em lugar nenhum nessas casas, e é para mim só cumprir o que foi designado e retornar à minha cidade. Mas aquele velho profeta que estava na cidade, que foi encontrar com o profeta de Deus, ele usou uma palavra de engano. Nem tudo que sai da boca de pessoas que se dizem ser de Deus é de Deus. Porque muitos contrariam a palavra escrita. Muitos contrariam a voz de Deus e querem fazer aquilo que agrada aos seus próprios corações. Esse velho profeta falou para o homem de Deus, falou: volta comigo. Quando você voltar comigo, eu também sou profeta. E Deus, o anjo de Deus, por intermédio do Senhor, falou para você voltar comigo. Deus tem 2 palavras. Deus não é homem para que minta, e nem muito menos filho do homem para que volte a se arrepender. Ele falou para o profeta: vai e volta. O profeta ouviu um falso profeta e retornou para onde ele não deveria ter retornado. Ele comeu pão e o fim dele foi
a destruição da vida. Aleluia. Então não vá pelo conselho de homens, porque Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho de ímpios. O que é ímpio? É homens e mulheres, mesmo estando na presença do Senhor, que andam em impiedade, andam fazendo tudo errado, mas quer conduzir a sua vida, mas conduz a sua vida pela palavra, porque o fim da sua história será a salvação da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.